Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia, porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de desfrutarmos juntos mais um artigo do jornal Árvore da Vida. Nós estamos desfrutando do jornal 354, amém? E o artigo que eu vou compartilhar com vocês é o artigo voltado aos pais, cujo título é O Verdadeiro Ofício dos Pais, amém? Antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar ele com mais pessoas, com mais pais, para que a palavra do Senhor possa alcançar cada vez mais pessoas, amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para você receber notificação toda vez que haver um vídeo novo no nosso canal, amém? O Senhor te abençoe. Então essa mensagem, o verdadeiro ofício dos pais, ofício está relacionado ao trabalho, ao dever dos pais, amém? Primeiro versículo para nós iniciarmos está em Salmos, capítulo 127, versículo 3. Salmos 127, versículo 3, amém? Senhor Jesus, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Então a primeira noção espiritual que os pais precisam ter é que os filhos, eles são uma herança do Senhor. Herança é algo dado de alguém para outra pessoa. Geralmente herança, o filho ele herda do pai. E nós, como somos filhos de Deus, nós herdamos de Deus os nossos próprios filhos, amém? Eles são herança do Senhor. É algo que o Senhor deu para nós para cuidarmos. Nós temos várias histórias de filhos, de herdeiros que herdaram uma herança dos pais, mas não souberam administrar e levaram à falência. O pai gastou ali quase uma vida inteira para criar uma certa herança para dar aos filhos, mas esse não soube cuidar da herança e perdeu essa herança. Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele nos dá os filhos como herança, para que nós possamos cuidar deles e apresentar a Deus os filhos. Amém? Mas não só ele nos dá, ele também nos dá ferramenta e condições de criar os nossos filhos, amém? E um principal ofício dos pais é levar os filhos até Deus. Quero ler uma porção da palavra, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8. Vamos ler o versículo 7 ao 10. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 a 10, diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então aqui no Antigo Testamento, em Deuteronômio, nós vemos a terra prometida aos filhos de Israel. E o quão farta era essa terra. Nessa terra, os filhos de Israel, eles tinham tudo o que precisavam. Tudo de comida, tudo de bebida, a satisfação, a alegria, a segurança. Essa terra era uma terra boa para os filhos de Israel, amém? E essa terra boa, ela tipifica todas as riquezas de Cristo, aleluia! Então os filhos de Israel, os israelitas, eles introduziram os seus próprios filhos nessa boa terra. E esse é o seu ofício, é o nosso ofício com os filhos, é introduzir os filhos na boa terra que é Cristo, amém? É levá-los até Cristo, ó Senhor Jesus! Então nós vemos que no mundo eles querem que nós criemos o filho para o mundo. Há esse ditado, que os pais precisam criar o filho para o mundo. Mas na verdade é o contrário, nós criamos os filhos para Deus. Amém? Tudo que nós falamos, tudo que nós compartilhamos com os filhos é para levá-lo até Deus. Amém? Não é para deixá-lo à deriva no mundo, de qualquer forma no mundo. Amém? Ó Senhor Jesus! Então dessa forma não é só pensar na criação, questão de estudo do filho, de ser uma pessoa somente educada, amém? Não são só essas questões, mas nós precisamos criar os nossos filhos para serem fortes, amém? Dependentes de Deus.
Olha só, parece que a gente está até contrastando, né? Falando de criar filhos fortes, mas dependentes. Geralmente uma pessoa forte, ela não depende de ninguém. Mas vamos lembrar, amados, a nossa força, ela está no Senhor. Criar um filho forte é criar um filho no Senhor, um filho que depende do Senhor. E nisso eu quero compartilhar com vocês há duas características no ser humano, da personalidade humana. Uma nós já compartilhamos bastante aqui, que é a resiliência. O que é a resiliência? A pessoa, você está num estado, né, seja um estado de alegria, um estado espiritual, um estado físico, mas você está no estado, sofre uma pressão, né, sofre um momento de estresse e aí você cai daquele estado. Então você sofre com aquilo. E a resiliência é você passar por uma pressão e voltar ao seu estado original, até o máximo possível próximo do seu estado original. Isso é a resiliência. Amém? É uma pessoa sofrer um dano, sofrer uma pressão, mas conseguir voltar ao seu estado normal. Nós precisamos criar os nossos filhos resilientes? Sim. Muitos jovens e crianças de hoje não têm resiliência, não conseguem tomar um não conseguem ter um momento de tédio sem fazer uma coisa que ele acha interessante, mas um momento de arrumar uma casa, de fazer algo diferente ali. Ele não tem esse momento, ele não tem paciência. As crianças, os adolescentes, eles estão sendo criados impacientes. Muita informação, amém? Ó Senhor Jesus. Mas tem um segundo item, que é um item muito interessante, uma característica, que é a característica de ser antifrágil. Ela é bem parecida com a resiliência. A resiliência, você está num estado, sofre uma pressão, cai, mas você volta ao estado original. Amém? Mas a pessoa que tem a característica de antifrágil, ela também está no estado, ela sofre uma pressão, cai, mas ela volta mais forte. Isso é o interessante de ser uma pessoa antifrágil. Amém? O resiliente, ele volta até no máximo no estado atual que ele estava antes de sofrer aquela pressão. Mas o antifrágil, ele volta melhor. O que seria uma pessoa antifrágil falando espiritualmente? É uma pessoa que está desfrutando, mas o Senhor permite que ela passe por uma situação, ela depende do Senhor nessa situação de adversidade, ela ora mais, ela busca mais o Senhor, ela depende mais do Senhor, ela vai mais na palavra, e quando ela volta mais forte, porque ela foi aprovada naquela situação. Se antes daquela situação ela orava ali 5 minutos por dia, agora ela voltou mais forte, ela voltou orando 10 minutos. Se ela estava reunindo só ao sábado ou só ao domingo, ela passa por essa situação e volta a reunir todos os dias. Ela sai mais para pregar o evangelho. Ela está mais forte no Senhor. Amém? Então é essa característica que é tão importante de nós criarmos os nossos filhos. Porque ele vai estar numa situação que ele pode achar que está tranquilo, mas vão vir várias situações para levá-lo para baixo, para tentar deixar o jovem para baixo. Não são poucos jovens que nós vemos com problemas de depressão, com problemas de autoestima, com problemas com os pais, com problemas de arrumar um emprego, de estudar. Isso tudo são pressões que eles estão passando naquela fase da vida e que eles não estão conseguindo voltar ao estado original, muito menos voltar mais fortes que isso. Ó Senhor Jesus, mas no Senhor nós precisamos educar e criar os nossos filhos de forma que eles passem pelas situações, mas passem mais fortes, que eles fiquem mais fortes, que eles fiquem mais dependentes de Deus. Por isso que o Senhor permite que nós passemos por situações, é que Ele quer que nós voltemos o coração para Ele, que nós demos mais tempo, mais do nosso vigor, mais da nossa presença para Ele, amém? Louvado seja o Senhor. Então, para que os pais possam tornar os seus filhos resilientes, antifrágeis, mais fortes no Senhor, o primeiro passo prático para levar os filhos para a boa terra é os próprios pais terem a experiência de desfrutar a boa terra. Amém? Os pais, a primeira experiência dos pais é crerem no Senhor, é invocar o Senhor, é serem salvos. Para você criar um filho forte no Senhor, você também precisa ser forte no Senhor. Você precisa conhecer o Senhor, você precisa desfrutar do Senhor, e a sua experiência com o Senhor vai ser um espelho para o seu filho. É nisso que o seu filho vai se espelhar, amém?
você também precisa saber o caminho para a boa terra. Imagina, você vai indicar, a pessoa te para no meio da rua e vai te perguntar, eu quero ir em tal lugar, você me indica onde que é? Se você não souber onde que é esse lugar, dificilmente você vai conseguir indicar essa pessoa, não é verdade? A mesma coisa com seu filho. Se você quer levar o seu filho para a boa terra, você também precisa conhecer o caminho para a boa terra. Nós sabemos que a Bíblia mostra no Antigo Testamento que o povo de Israel, ele ficou ali no deserto durante 40 anos, até ele entrar na boa terra, mas ainda assim ali no deserto, o Senhor deu todo o suprimento que eles precisavam. E ainda assim eles tiveram um coração de incredulidade, a maioria deles não puderam entrar na boa terra. Mas vejam só, os que entraram, eles souberam o caminho da boa terra. Eles experienciaram o caminho para chegar até a boa terra. Amém? Então, você pai, você mãe, o cuidado com seu filho, para você cuidar dele, primeiramente você precisa cuidar de você mesmo, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, para que você também possa dar o cuidado adequado para o seu filho. Para que nessa caminhada até a boa terra, o seu filho veja você do lado dele. Amém? A criança, e aí quando chega a adolescência, a juventude, ela ainda não tem ela não vai ter muito tato de saber o caminho certo para chegar até a boa terra. Então precisa que os pais cuidem, que os pais orientem, que os pais andem com ele esse caminho até a boa terra. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, o primeiro passo que nós precisamos é fazer isso. É nós experienciarmos o caminho da boa terra para nós indicarmos os nossos filhos. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, vamos ler também Provérbios 22. Senhor Jesus. Versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Então aqui, os pais precisam ensinar o caminho em que deve andar. Que mesmo quando a criança for adolescente, for jovem, até mesmo na fase adulta, ela vai ter uma base para ter o viver dela, para fazer as suas escolhas. Amém? Todo momento, nós adultos, a todo momento, assim que nós levantamos, nós já precisamos fazer escolha. Eu vou invocar o nome do Senhor ou só vou levantar apressado para ir trabalhar? Eu vou tirar um tempo para ler o alimento diário ou vou seguir fazendo as minhas próprias coisas? Apareceu uma pessoa numa situação, eu vou orar por ela ou não? Então, todos os momentos, nós tomamos as nossas escolhas. Mas baseado em que você tem tomado a sua escolha? Amém? Dependendo baseado em que você toma a sua escolha, você pode tomar uma escolha errada. Agora, imagine uma criança sem experiência nenhuma com o Senhor. Como que ela vai tomar uma decisão adequada? Como que na escola, com os amigos dela, para fazer alguma coisa errada, os amigos chamam ela, como que ela vai tomar uma decisão? Baseada naquilo que ela aprendeu. Mas o que ela tem aprendido em casa, com os pais? Então, amados, é muito importante, nós sabemos que os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas são muito atacadas no mundo. Até mais do que antes. Se nós pensarmos bem, um jovem hoje de 20 anos, é bem provável que ele já tenha obtido mais informações do que o avô dele de 60 anos. Porque a era que nós estamos é uma era que joga informação a todo momento. Amém? É muita informação para o jovem absorver. Por isso que ele fica difícil para ele tomar decisões adequadas. É tanta coisa que ele vê, é tantos exemplos que ele vê na escola, na televisão, na internet, em tantos lugares. Ele vê tanta coisa, e como que ele vai tomar uma decisão adequada? Por isso que ele precisa ser criado no caminho do Senhor, para que quando ele for ficando mais velho, ele não se desvie desse caminho. Por isso a base de experiência para o Senhor precisa ser quando criança. Amém? Se você tem a oportunidade de criar o seu filho na vida da igreja, não desperdice essa oportunidade.
Se nós temos, né, o Senhor nos deu a graça de ter a fábrica de vencedores, lute o que você puder para deixar o seu filho nessa fábrica, para que ele se torne um vencedor. Se tem um evento que é para criança, faça de tudo para que a sua criança esteja nesse evento da igreja. Se tem um alimento diário Kids, faça de tudo para obter o seu, para ler com seu filho. Amém? Faça de tudo para desfrutar do Senhor junto com seu filho. Crie uma base de experiência com o Senhor desde cedo, para que quando ele for velho, ele não se desvie e tome atitudes inadequadas. Amém? Ó Senhor Jesus, mas ainda assim, para ser salvo é só quando criança? Não. Se seu filho já tem mais idade, mas ainda não foi salvo, ele também tem a oportunidade de ser salvo por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? Se ele ainda não criou experiências com o Senhor, ele pode criar experiências depois de adulto. Eu tive a oportunidade de crer no Senhor, de ser salvo na minha fase adulta. Eu já tinha meus 22 anos, que eu fui salvo pelo Senhor, que eu conheci o Senhor. Amém? Então você também pode ter essa experiência com o seu filho que já tem uma idade mais avançada. Mas você, pai e mãe, que tem o seu filho vivendo a vida da igreja, amado, você já está no melhor lugar, você já está com um pé dentro da boa terra. Então ajude também ao seu filho a entrar nessa boa terra e desfrutar tudo que tem de benefício nessa boa terra. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o versículo 14 até o 17, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, essa passagem na Bíblia aqui, ela é muito rica, amém? São vários pontos que nós podemos extrair, mas eu não vou poder compartilhar tudo. Mas aqui nós vemos que Timóteo, desde a infância, ele já sabia as sagradas letras. E que isso tornava ele sábio pela salvação, para a salvação pela fé. Amém? Então a fé dentro de Timóteo, ela não foi criada de qualquer forma. Foi desde a infância. Ali nós sabemos que a sua mãe, que a sua avó, já criavam ele, né, baseado na Sagrada Escritura. Amém? E aqui nós temos o ponto, como que nós vamos criar o nosso filho? É o versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Tudo que nós precisamos para educar os nossos filhos está baseado na palavra. A palavra é o nosso manual para nós instruirmos adequadamente os nossos filhos, os nossos adolescentes. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, se nesse momento tem ocorrido alguma situação com o seu adolescente, com a sua criança, que ele tem se tornado rebelde, tem se tornado sem respeito para com os pais, saiba que é por meio da palavra. Não é que você vai chegar e tentar enfiar a palavra na cabeça dele. Não é isso. Primeira coisa é você conhecer o caminho para a boa terra. É você desfrutar da boa terra, amém? E aos poucos o Senhor vai te dando o sentimento, o tempo, a forma adequados para você compartilhar com o seu filho. O momento certo que você vai chegar nele vai compartilhar da palavra. O momento certo que você vai chegar nele para orar. A forma adequada que você vai falar com seu filho para levá-lo a orar, para ler o alimento diário, para vir às reuniões, também não é de qualquer forma. Então busque na palavra, ela está apta, ela é útil para todo tipo de ensino, seja para o nosso ensino e para o ensino dos nossos filhos, amém? E também eu quero ler
Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, para nós fecharmos, amém? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. Podemos ler do 19 até o 21, amém? Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Amém. Então, aqui no versículo 19, nós vemos que a ensinar a palavra é no nosso dia a dia, é na correria do dia a dia. Não vamos ser aqueles pais que esperam que nas reuniões da vida da igreja o seu filho seja ensinado espiritualmente. Não é só aqui nas reuniões da igreja que seu filho precisa ouvir do Senhor. É dia a dia. É no momento que você está lavando a vasilha ali com ele, canta um hino com ele. É um momento ali, ele está fazendo para casa, assim que ele terminou, já ora com ele, leva ele a agradecer ao Senhor o que ele está aprendendo ali. Leva o seu filho a ser grato, a ser uma criança que não seja uma criança murmuradora. Leva o seu filho a orar em toda situação. Amém? Se seu filho quer uma coisa, ajuda ele a começar a ter paciência até receber aquela coisa. Não vamos criar filhos impacientes, adolescentes impacientes, jovens impacientes, que assim eles vão sofrer muito mais quando eles forem para o ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Ó Senhor Jesus, mas na sua vida corriqueira com seu filho, aproveite para falar do Senhor, para contar passagens bíblicas. Então, para você contar uma passagem bíblica, você vai ter que primeiro ler essa passagem bíblica, amém? Por isso que a primeira coisa que eu falei é que você precisa estar na boa terra, você precisa conhecer o caminho para a boa terra, para depois levar o seu filho, né, nessa caminhada até a boa terra e ao desfrute da boa terra. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, para fechar, eu quero ler a última frase, né, que está escrita aqui no jornal Árvore da Vida. Que o zelo pela salvação dos filhos queime em nosso coração, de tal forma que nosso viver seja a pregação do Evangelho que os levará a Cristo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe. E antes de encerrar, eu quero orar por você e pelos seus filhos. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha abençoar cada pai, cada mãe que está assistindo essa mensagem. Senhor, ajude-nos, Senhor, a entender o verdadeiro ofício dos pais, a verdadeira missão que o Senhor deu aos pais. Senhor, louvado seja o Senhor pelos filhos dos irmãos. O Senhor venha abençoá-los grandemente. Eles são herança do Senhor para os pais. Senhor, ajude os pais a criá-los, Senhor, no teu caminho. Senhor, criados na verdade, para que quando eles cresçam não se desviem, Senhor, nem para um lado, para o outro, mas que eles venham enxergar o Senhor como meta, que eles venham enxergar a boa terra como meta. Senhor, abençoe as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos pais, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Novamente eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, com mais pais. Amém? Compartilhe com mais pais. Eu creio que você conhece, né, um pai ou uma mãe que está perdido, que fala, eu não sei o que eu faço com meu filho. Aqui está falando o verdadeiro ofício dos pais, o que os pais precisam fazer com os filhos, amém? Então compartilhe essa mensagem com o máximo de pais que você consegue, que está no seu grupo de cuidados, amém? No seu grupo de contatos. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, amém? Jesus é o Senhor.